vamos então ter a doutora Nádia Lima, que é psicóloga e não só, tem um currículo invejável. E hoje vamos falar de medo. Olá, doutora, boa tarde. Olá, Helena, boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo, obrigada. Ora bem, hoje o tema é medo, não é? É verdade, hoje vamos falar sobre medo. E então, o que é o medo? O medo é tido como uma resposta de luta ou fuga perante uma situação que nós podemos perceber, por exemplo, como ameaçadora. E ou lutamos ou fugimos. Quando o medo se torna extremo, muitas vezes chegamos a uma situação limite e pode haver uma ruptura. E quando há essa... Basicamente é isto. Sim, e quando há essa ruptura é complicado, não é? Sim, bastante, porque muitas vezes podem surgir perturbações e muitas delas até da parte física mesmo. Uhum. Do que é que as pessoas têm medo? Porque há muitos medos, não é? Têm medo de não ser aceitos. Sim. Sim, as pessoas acima de tudo têm medo de não ser aceitos. Têm medo de não ser reconhecidas por aquilo que elas na verdade são. E com isso alteram muitas situações. A própria mente leva-as a crer em determinadas coisas que na verdade não são reais. Porque mesmo o medo não é uma coisa real. As pessoas pensam que sim, porque o medo é um processo mental, mas o medo distorce a realidade por completo e leva-nos muitas vezes a crer em coisas que na verdade não são verdade, que na verdade não existem mesmo. O medo também não nos deixa viver a vida intensamente, penso eu, não é? Não, porque o medo faz com que nos mascaremos. Ou seja, o medo faz com que deixemos de ser nós próprios. Nós começamos a comportar-nos de formas que não são a forma que, na verdade, o nosso eu gostaria de se comportar. Se não estivesse a ser observado, se não estivesse a ser julgado, se não se preocupasse tanto com a opinião dos outros, com aquilo que os outros pensam, com aquilo que os outros falam. Porque mesmo a preocupação é uma ramificação do medo. Preocupar-me é eu ocupar-me de algo antes que aquele algo aconteça. Daí a palavra preocupar, ou seja, pré-ocupar. Bem, o medo começa desde muito cedo, não é? As crianças costumam apresentar muitos medos. Como é que começam estes medos? Muitas vezes tem a ver também com a educação que se lhe dá logo de muito pequenino, não? Sim, sem dúvida. Estes medos começam basicamente na conceição. Há um registro dos medos a nível celular e esse registro acaba por ser passado geneticamente. E desenvolve-se também durante a gestação, uma vez que o feto absorve os medos que a mãe possa ter durante a própria gravidez, e não só. Durante o seu próprio processo de vida, ela vai criando registros a nível celular de situações de medo, assim como outro tipo de emoções, como a raiva, a culpa, entre outras. O medo da perda, o medo de não ser aceito. E realmente, quando nós não resolvemos os medos na infância, eles arrastam-se até à idade adulta, influenciando a nossa vida em tudo aquilo que fazemos. Nas decisões que tomamos, nas escolhas que concretizamos, em tudo aquilo que deixamos de fazer também, e no nosso comportamento com os outros, por exemplo. A doutora referiu aí quando os medos não são resolvidos na infância, que se arrastam. E o que é que acontece quando esses medos não são realmente resolvidos na idade normal, que devia ser na infância? O que acontece é que nós deixamos de ser nós mesmos, não é? Começamos a comportar-nos como, na verdade, nós não somos, para tentar dar resposta a estes medos. Por exemplo, se eu tenho medo da perda, eu vou fazer tudo por tudo para ser aceito, mesmo que isso implique eu rejeitar a mim próprio, eu rejeitar aquilo que eu sinto, eu rejeitar aquilo que eu penso, para corresponder àquilo que os outros pensam e àquilo que os outros sentem, para ser aceito por eles, para obter atenção ou por outra situação. Há alguma fórmula mágica para ultrapassar todos esses medos que todos nós temos, um pouco? Fórmulas mágicas assim não há, não é? Há sim um processo. A psicologia tem um papel importante, não é? A psicologia tem um papel muito importante porque os medos vivem na mente e muitos deles têm origem no nosso inconsciente.
E nada melhor do que um técnico do inconsciente para ajudar cada um a perceber o que é que se passa, de onde é que aquilo vem e como é que eu posso de alguma forma curar isso dentro de mim. Porque os medos sabotam-nos a vida. Nós tomamos muitas vezes decisões por medo e essas decisões são muitas vezes erradas, pois estamos com elas a anular-nos. Dizemos sim quando queremos dizer que não. A nossa própria insegurança, e a insegurança vem do medo, a insegurança é uma ramificação do medo. A nossa própria insegurança faz com que possamos não dizer a verdade. Muitas vezes o próprio ciúme, e o ciúme também é o medo é o medo de perder ou de ser preterido em relação a outra pessoa. A inveja, que é o medo de não ser reconhecido ou de não ser suficiente em relação a outra pessoa. E a própria insegurança, não é? Como referi, que é o medo de não ser aceito, leva-nos a vestirmos máscaras de seres que nós na verdade não somos, precisamente para ser aceitos pelos outros. E também não tem a ver com a sociedade em que se vive, não é muitas vezes a própria sociedade que nos leva a nós mentirmos a nós próprios? Sim, também, porque nós vivemos já numa cultura, numa sociedade, muito provavelmente influenciada também pela religião, e acabamos por nos tornar naquilo que nós não somos. E daí a importância de nós regressarmos à pessoa que nós somos para ser felizes, porque as pessoas dizem todas que querem ser felizes. Na verdade, não existe nenhuma fórmula mágica para a felicidade, mas existe um caminho para a felicidade. E um dos caminhos para a felicidade é precisamente nós encontrarmos-nos connosco, com a nossa verdadeira essência, sem negar aquilo que nós somos. A doutora ainda há pouco disse que os medos estão na nossa mente. Aqui a hipnose também pode ajudar? Sim, a hipnose também pode ajudar, embora em muitas situações não resolva na totalidade, porque nós temos que ir à causa. E a hipnose é suposto ser utilizada para ir à causa, mas nem sempre isto se consegue, porque até nem todas as pessoas são hipnotizáveis. Mas sim, a hipnose também pode ajudar. Acima de tudo é uma questão de terapia, porque tudo aquilo que nós transformamos conscientemente é uma forma muito eficaz de transformação, porque quando nós tomamos consciência que estamos a fazer algo errado, estamos a dar comandos errados à nossa mente, nós podemos escolher parar de o fazer. Isso realmente é preciso ter muita técnica e para isso a doutora Nádia Lima está ao dispor, não é? Sim, com certeza, estou a dispor em várias clínicas pelo país e acima de tudo também com o meu livro que vai sair, que penso que também será útil porque falamos destes temas, falamos de todos estes temas e o porquê de fazermos isto. Que será... Daí que a mente mente. Exatamente, a mente mente. É verdade. É um nome muito sugestivo. Quando é que o livro sai? O livro estará para sair muito brevemente. Estamos a aguardar com a editora a data do lançamento. Depois também haveremos vai ser um momento muito bom, não é? Porque o nosso programa acredito. Tem o mesmo nome que o livro, vai ser muito bom. Depois falaremos aqui um pouquinho também sobre o conteúdo desse livro e também como foi esse lançamento. Esse lançamento, exatamente. Todo o processo em torno, porque é um livro terapêutico. Aconselhado a toda a gente. Vai ser muito giro. Sim, eu sou suspeita para falar, mas sim, acaba por ser um pouco, eu também recebi terapia, como já referi, e, portanto, acaba por ser bom, porque é a minha experiência com a terapia, aquilo que eu aprendi, sim, aquilo que eu sei também enquanto profissional, e aquilo que eu passo às pessoas que me procuram, e que resulta efetivamente, porque as pessoas ficam bem. Um nome para fixar. É um nome para fixar, a mente. Doutora, então hoje terminamos aqui esta rúbrica para a semana a mais, como é evidente, e já podemos levantar o véu daquilo que vamos falar para a semana. As redes sociais, as vantagens e desvantagens, poderá ser? Exatamente, pode ser. Ótimo, vamos falar sobre isso. Fica então combinado, doutora, foi um gosto tê-la por cá. Voltamos então na próxima quinta-feira. Muito obrigada, Helena. Resto bom dia. Igualmente.